Os ataques de 11 de setembro de 2001 orquestrados pela Al-Qaeda permanecem como o evento terrorista mais mortal da história e vão além da trágica perda de vidas. Esse evento revelou grandes falhas de inteligência, como má comunicação entre agências e incapacidade de identificar ameaças de redes jihadistas descentralizadas. Em resposta a essas atrocidades, a comunidade de inteligência adotou táticas mais agressivas e secretas, com o objetivo de capturar e deter rapidamente alvos-chave. Eles buscavam informações úteis para as operações, evitando procedimentos legais e diplomáticos que atrasariam operações e aumentariam riscos de vazamento. Com o pleno conhecimento e autorização do então presidente George W. Bush, a CIA criou os chamados locais negros, instalações temporárias onde terroristas ligados ao 11 de setembro foram mantidos e interrogados, técnicas voltadas para extrair informações vitais para impedir novos ataques da Al-Qaeda. O que ocorreu nessas instalações e onde elas estavam localizadas só foi revelado muitos anos depois. Neste vídeo, vamos explorar esses locais secretos, os terroristas mantidos lá e as controversas técnicas de interrogatório aprimorado empregadas para obter informações deles. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em 17 de setembro de 2001, poucos dias após os ataques de 11 de setembro, o presidente George W. Bush assinou um memorando confidencial autorizando a CIA a realizar ações secretas em todo o mundo para capturar, interromper ou eliminar líderes-chave da Al-Qaeda e suas operações. Esse memorando estabeleceu a base legal para detenções secretas fora dos Estados Unidos, usando poderes do artigo 2 do presidente como comandante em chefe para operações de segurança nacional sem restrições de tempo de paz. Em resposta à captura de Abu Zubaydah em 2002, que se acreditava ser um auto-operador de Bin Laden, a CIA ativou seu primeiro local negro, com o codinome Olho de Gato, localizado na Tailândia. A instalação, conhecida como Local de Detenção Verde, oferecia detenção segura e isolada para alvos de alto valor. Operadores da Al-Qaeda capturados durante as fases iniciais da campanha antiterrorista após o 11 de setembro, e foi o início de uma rede global de instalações estabelecidas sob o sigiloso programa Greystone da CIA. Nos anos seguintes, os detentos foram transportados em aeronaves operadas pela CIA para instalações localizadas em áreas remotas da Ásia e do Oriente Médio, assim como da Europa Oriental, especificamente na Polônia, Romênia e Lituânia. O Reino Unido negou detenções sistemáticas, mas registros de voos indicaram um confinamento temporário em escalas. Após a captura, os detentos foram triados e levados rapidamente para instalações secretas de detenção. O processo simplificado garantia o rápido isolamento de alvos de alto valor para interrogatório. Suspeitos de terrorismo, como Zubaydah, eram transferidos entre locais para dificultar a detecção e manter a flexibilidade do programa durante a guerra. De 2002 a 2.919 pessoas foram documentadas como tendo sido mantidas em várias instalações não reveladas. Chamadas técnicas aprimoradas de interrogatório, métodos controversos foram usados por agentes da CIA para extrair informações de suspeitos de terrorismo em prisões secretas. O objetivo era prevenir futuros ataques e desmantelar redes terroristas obtendo informações acionáveis. Profissionais médicos estavam envolvidos nessas práticas para certificar que os suspeitos estavam aptos, do ponto de vista médico, para serem submetidos à tortura. Suas responsabilidades eram monitorar a tortura para evitar mortes, tratar ferimentos, criar novos métodos de interrogatório e participar diretamente da tortura.
Essas ações só ocorreram após advogados da CIA e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos garantirem aos profissionais médicos que eles não seriam processados. Eles garantiram que, se os profissionais seguissem as técnicas dos memorandos legais já retirados, não sofreriam consequências legais por violar leis dos Estados Unidos e internacionais contra a tortura. Havia 13 técnicas conhecidas de interrogatório aprimorado. A mais famosa era o afogamento simulado. O detento é imobilizado em um banco ou tábua enquanto água é derramada sobre seu rosto, simulando afogamento, o que causa um sofrimento psicológico intenso e é considerada uma das técnicas de interrogatório mais brutais e eficazes usadas nas prisões secretas. Outros métodos aprovados incluíam a exposição à água fria. Os detentos são despidos e submersos em uma banheira improvisada enquanto recebem borrifos de água fria, ou forçados a permanecer nus em posição de estresse, sendo repetidamente borrifados com água fria. Tapa abdominal. O interrogador bate com as costas da mão no estômago do detento a cerca de 30 centímetros para causar desespero, medo e humilhação. Agarrão para chamar atenção. O interrogador segura a gola da camisa do detento com as duas mãos e o puxa para mais perto enquanto exige respostas. Confinamento em espaço reduzido. Os detentos são colocados em uma caixa pequena por longos períodos, ficando confinados por até 18 horas, se a caixa permitir que fiquem em pé, ou no máximo 2 horas em posição encolhida. Manipulação da dieta. Os detentos ficam sem alimentos sólidos e recebem apenas dieta líquida insossa. Imobilização facial. O interrogador segura o rosto do detento para restringir o movimento da cabeça. Tapa no rosto ou tapa humilhante. Um tapa com a mão aberta dado no rosto, mirando a área entre o queixo e as orelhas, reforçando a ideia de que o detento será submetido à força física durante o interrogatório. Nudez. Combinar técnicas de interrogatório aprimoradas com a nudez aumenta a sensação de impotência e humilhação do detento. Posições de estresse. Os detentos devem adotar posições sentadas ou em pé que forcem seus músculos e manter essas posições por longos períodos. Privação de sono. Frequentemente usada junto com posições de estresse, essa técnica mantém os detentos acordados por até 180 horas, com muitos relatando alucinações como resultado. Em pé contra a parede. O detento é posicionado a cerca de 1,20 m da parede, forçado a se inclinar até tocar a parede com os dedos, enquanto o interrogador exige que mantenha essa posição por tempo indeterminado. Além desses métodos, várias técnicas não aprovadas também foram usadas. Isso envolvia execuções simuladas e violência, nas quais os detentos eram ameaçados com armas de fogo ou ferramentas elétricas e submetidos a encenações para causar medo intenso. Procedimentos medicamente desnecessários, como reidratação retal, ressuscitação com fluidos retais e alimentação retal, eram realizados sem qualquer justificativa clínica, principalmente para afirmar domínio e controle. Outras táticas incluíam ameaças de abuso sexual ou de causar danos a familiares, além de choques elétricos, confinamento extremo e abuso físico. Esses métodos extremos de interrogatório funcionavam mesmo? Em alguns casos, funcionaram e possivelmente salvaram milhares de vidas. Entre os terroristas mantidos nos locais secretos estava Khalid Sheikh Mohammed, o mentor por trás dos ataques de 11 de setembro, que foi capturado em 1º de março de 2003 no Paquistão. Ele foi submetido a técnicas de interrogatório aprimoradas pela CIA, incluindo o afogamento simulado 183 vezes em um mês. Esses interrogatórios forneceram informações cruciais que confirmaram os planos da segunda onda da Al-Qaeda e deram detalhes sobre o mensageiro Abu Ahmed al-Kuwaiti, o que acabou ajudando a localizar Osama Bin Laden em 2011. Ramzi bin al-Shibh, que esteve envolvido na logística dos ataques de 11 de setembro, foi capturado em 11 de setembro de 2002. Seus interrogatórios revelaram ligações cruciais entre os conspiradores e seus financiadores, além de informações sobre as comunicações da Al-Qaeda,
ajudando a prevenir novos ataques. Ridwan Isamuddin, também conhecido como Hamza Bali, o líder do Jamaat e Islami, um grupo militante islamista do Sudeste Asiático, foi preso em 11 de agosto de 2003. O interrogatório em locais secretos da CIA evitou ataques no Sudeste Asiático e revelou ligações com os atentados de Bali em 2002. No geral, as informações obtidas apenas desses detentos contribuíram significativamente para frustrar vários planos, resultando em mais de 6.000 relatórios de inteligência com informações operacionais. A CIA nem sempre capturou a pessoa certa. E um caso notável de detenção equivocada envolveu Khaled al-Masri, um cidadão alemão de ascendência libanesa que foi capturado pelas autoridades macedônias na fronteira entre Sérvia e Macedônia em 31 de dezembro de 2003. Ele foi identificado erroneamente devido à semelhança do nome com um agente da Al-Qaeda, Khalid al-Masri. Al-Masri foi levado para um local secreto da CIA no Afeganistão e mantido por cerca de 5 meses sem provas de ligação com o terrorismo, antes de ser solto em 28 de maio de 2004. A CIA posteriormente reconheceu o erro e facilitou seu retorno à Alemanha. Al-Masri processou os Estados Unidos, alegando ter sido interrogado e torturado por 4 meses. O caso foi arquivado após o governo invocar com sucesso o privilégio de segredos de Estado, alegando que isso revelaria informações confidenciais e ameaçaria a segurança nacional. Porém, um processo paralelo contra a Macedônia do Norte teve vitória histórica. O erro de identificação de Al-Masri não foi um caso isolado. Relatórios desclassificados mostraram que pelo menos 26 dos 119 detidos foram mantidos por engano, cerca de 22% do total. Esses erros foram atribuídos a ações rápidas de contra-terrorismo após o 11 de setembro com base em inteligência incompleta. Nenhum detido teve falência de órgãos por tortura, mas um morreu de hipotermia após ser deixado no frio depois de interrogatório. No final de 2002 surgiram relatos sobre o uso pela CIA de rendição extraordinária, transferindo suspeitos de terrorismo para países estrangeiros para interrogatório sem extradição formal, com frequência para países como Egito e Jordânia, que usavam métodos mais rígidos. Nesse momento, era apenas um boato. No entanto, em outubro de 2004, a Human Rights Watch relatou um programa sistemático de detenções secretas pela CIA, incluindo detentos fantasmas mantidos sem reconhecimento vindos do Afeganistão e do Paquistão. Autoridades dos Estados Unidos logo chamaram essas alegações de especulação. Só em 2 de novembro de 2005 que o grande público tomou conhecimento da existência dos locais secretos, quando o Washington Post revelou: a CIA operava prisões secretas no leste europeu, na Tailândia e no Afeganistão, detalhando o interrogatório de figuras-chave da Al-Qaeda usando técnicas aprimoradas. Após isso, a CIA reconheceu esses locais no exterior e transferiu os detentos para evitar problemas diplomáticos. Percepções extras foram publicadas em um artigo da New Yorker em agosto de 2007, destacando o uso de técnicas como afogamento simulado e seus efeitos psicológicos em interrogadores e detentos. Depois vieram investigações europeias. O Conselho da Europa e o Parlamento Europeu investigaram alegações de prisões secretas e transferências extraordinárias. Voos e tribunais na Europa posteriormente decidiram que Polônia, Romênia e Lituânia violaram obrigações de direitos humanos ao abrigar instalações de detenção da CIA. Nos Estados Unidos, o debate público aumentou após a divulgação das imagens da prisão de Abu Ghraib. Embora Abu Ghraib fosse uma instalação militar e não uma prisão secreta da CIA, as revelações provocaram um escrutínio ainda maior sobre o tratamento dos detentos durante a guerra ao terror. Outra polêmica envolveu a destruição de provas. Em 2005, autoridades da CIA ordenaram a destruição de fitas de vídeo que documentavam interrogatórios, incluindo aqueles envolvendo Abu Zubaydah. Críticos disseram que esse ato impediu a responsabilização. A Human Rights Watch e a Anistia Internacional classificaram as técnicas aprimoradas de interrogatório como tortura,
citando sofrimento psicológico e físico severo. Defensores argumentam que as medidas eram menos prejudiciais que práticas inimigas, como decapitações e bombardeios em massa. Em 22 de janeiro de 2009, o presidente Barack Obama assinou uma ordem executiva que efetivamente pôs fim ao programa de prisões secretas da CIA, proibiu instalações de detenção e vetou técnicas aprimoradas de interrogatório. Essa diretriz iniciou o fechamento das instalações existentes e determinou a transferência de detentos de alto valor para locais do Departamento de Defesa, como Guantánamo, um processo que foi totalmente implementado no início de 2010. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 2022 que dados sobre prisões secretas da CIA estão protegidos pelo privilégio de segredos de Estado, impedindo sua divulgação em ação civil. Enquanto isso, no Reino Unido, audiências começaram em 2025 sobre alegações de envolvimento da CIA no maltratamento de detentos de Guantánamo. Até 2025 não surgiram evidências de novas atividades em prisões secretas ou transferências extraordinárias, evidenciando os persistentes entraves legais e a responsabilidade limitada do pessoal dos Estados Unidos por ações passadas. Em suas memórias, o ex-presidente Bush defendeu o uso de técnicas de interrogatório aprimoradas, alegando que elas não constituem tortura. Por outro lado, o ex-presidente Obama denunciou publicamente essas práticas como tortura, uma visão apoiada pelo governo britânico que também rejeitou as afirmações de Bush. A existência das prisões secretas teve um impacto significativo nas discussões sobre poder executivo, sigilo, inteligência, supervisão e direitos humanos. Mais de 20 anos após o 11 de setembro, eles ainda são um dos capítulos mais marcantes e polêmicos da guerra global ao terror em curso.